noite, gente. Vim aqui gravar esse vídeo para que a gente possa fazer o estudo, né, que eu comentei com vocês na live, o estudo do Livro dos Espíritos. Eu ia fazer ao vivo, mas hoje eu não me acordei me sentindo muito bem, mas não ia deixar de postar o vídeo para vocês. Então eu resolvi gravar antes. Aqui, ó. Quem tá me perturbando, mamãe? É o Tutililo. Vai participar da aula com a gente. Bom, isso daqui é por inspiração, tá? Que eu tô fazendo. E eu vou estudar junto com vocês o livro que os meus mentores espirituais pediram para eu fazer esse estudo. Aí, como eu ia fazer, eles sugeriram para que eu fizesse junto com vocês, né? Então, foi isso que eu resolvi fazer. Então eu vou iniciar fazendo uma oração para pedir para os meus mentores espirituais me orientarem, me dar as palavras certas, para que eu possa fazer isso da forma mais fácil de compreender, tanto para mim quanto para vocês, tá? Senhor Deus, neste momento nos concentramos para aprender sobre a Sua palavra. Pedimos licença à espiritualidade para que possam nos guiar e nos orientar neste momento, para que a compreensão das palavras sejam mais claras possíveis para o nosso entendimento. Pedir para que os mentores espirituais, tanto meu quanto de todos que ouvirem essa aula, estejam presentes e focados em nos ajudar na nossa compreensão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós e ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Acho que é assim mais perto ficou melhor, né? Bom, primeiro eu vou explicar um pouquinho sobre o kardecismo, né? Assim, a primeira sugestão que eu vou fazer é para quem ainda não assistiu, não sabe nada, não sabe nem quem é Allan Kardec, para assistir o filme Kardec. Este filme, ele tinha até um tempo atrás na Netflix, eu não sei se ainda tem, mas eu sei que no YouTube tem e tem gratuito, tá? E aí eu vou pedir para quem puder, tem essa oportunidade, esses meios, para assistir. Porque lá explica muita coisa de quem foi Allan Kardec, por que ele usou esse nome e como que o Espiritismo chegou até ele e por que ele decidiu escrever os livros que acabou se tornando a doutrina kardecista. Eu vou começar bem do comecinho, tá? O livro dos Espíritos. O meu
dessa edição, mas existem vários modelos, inclusive tem livros na internet para comprar, tem livros disponíveis na internet para ler pelo celular ou pelo computador, e tem audiolivros, né? Tem e-books também pra gente baixar no celular, e também tem no YouTube as perguntas e respostas do jeitinho que tá aqui lá. Não tem as explicações que a gente costuma fazer, mas do jeitinho que tá aqui tem lá no YouTube. Então, assim, tem várias formas de acessar o livro, tá? Você não precisa necessariamente comprar o livro. Tem várias formas de se acessar, de ter acesso ao livro. Então eu vou começar na parte da introdução ao estudo da doutrina espírita, tá? Porque é para começar bem do comecinho mesmo. E aí eu vou começar da parte 1. Introdução ao estudo da doutrina espírita, parte 1. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim, o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos da mesma palavra. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos. Fora multiplicar a causa, já numerosas, de anfibologia, com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Então aqui já está explicando o que é o espiritualismo. Espiritualismo é o oposto do materialismo. É aquele que acredita em algo mais do que o material. Quem quer que acredite haver em si algo mais do que matéria é espiritualista. Eu sinto que existe algo dentro de mim além do corpo. Não somos só matéria, não somos só isso aqui. Eu sinto que tem algo mais. Então, eu sou um espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Ou seja, o espiritualista, ele acredita que exista algo mais do que a matéria, ou seja, ele não é materialista, mas não necessariamente acredita na comunicação com os espíritos ou em vida após a morte, etc. Ele só sente e acredita que exista algo a mais do que a matéria. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo são os espíritas ou, se quiserem, os espiritistas. Ou seja, nós que acreditamos em algo mais do que a matéria, que acreditamos na doutrina espírita ou o espiritismo, somos espíritas ou espiritistas. As duas palavras nos traduzem bem, né? Indicam bem que a pessoa é adepta à doutrina espírita. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa a razão porque traz no cabeçalho do seu título a palavra filosofia espiritualista. Parte 2. Há outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam, por constituir um dos fechos da abóbada de toda a doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias. A míngua de uma acepção bem determinada é a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma
provém da explicação particular que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita, em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Como uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Essa é a doutrina do materialista, daquele que não acredita em nada além do material. Neste sentido, é por comparação dizer-se de um instrumento rachado que nenhum som mais emite, não tem alma. De conformidade com essa opinião, a alma seria efeito e não causa. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em um todo o universo senão uma só alma e distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha, mortos os seres, à fonte comum, a se confundir com o todo, como os regatos e os rios voltam ao mar de onde saíram. Essa opinião difere da precedente em que, nesta hipótese, não há em nós somente matéria, substinto alguma coisa após a morte, mas é quase como se nada subsistisse, porquanto, destituídos da individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro dessa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade, simples variante do panteísmo. Então, nessa parte, quem crê nisso acredita que Deus é a alma e a fonte da inteligência. E todos nós somos um pedaço de Deus. E quando nós morremos, esse pedaço retorna a ele e nós deixamos simplesmente de existir. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Esta acepção é, sem contradita, a mais geral, porque, debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino. Entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um, essa doutrina segundo a qual a alma é causa e não efeito é a do espiritualistas, que é essa que nós cremos. Sem discutir o mérito de tais opiniões, considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que essas três aplicações do termo alma correspondem a três ideias distintas, que demandariam, para serem expressas, três vocábulos diferentes. Aquela palavra tem, pois, tríplice acepção de cada um. Do seu ponto de vista, pode com razão defini-la como o faz. O mal está em a língua. Dispôs somente de uma palavra para exprimir três ideias. A fim de evitar todo o equívoco, seria necessário restringir-se à acepção do termo alma a uma daquelas ideias. A escolha é indiferente. O que se faz, mister, é o entendimento entre todos, reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção. Julgamos mais lógico tomá-lo na sua acepção vulgar e por isso chamamos alma, ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Então aqui está dizendo que seria melhor se a gente pudesse definir palavras diferentes para ideias diferentes. Porque aqui, todos esses três que eu citei são ideias totalmente diferentes do que é a alma, né? Um acredita que a alma é a matéria, o outro acredita que a alma morre quando nós morremos, e o outro acredita que a alma vive, continua viva depois que o corpo morre, que é o que nós espíritas acreditamos. Seria muito melhor se pudéssemos dar nomes diferentes para cada ideia, mas não tem como, todos chamam de alma. Mas o que nós chamamos de alma, nossa definição de alma, nós espíritas, é ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Ou seja, é o nosso ser verdadeiro
que sobrevive independente de ter um corpo ou não. Mesmo quando esse ser não existisse, não passasse de produto da imaginação, ainda assim seria preciso um termo para designá-lo. Por isso que nós chamamos de alma. Nós damos esse nome de alma porque é a definição que nós conhecemos e nós precisamos dar uma definição. Então foi escolhida a definição alma, mas a alma para nós é imaterial e individual que nos reside e sobrevive ao corpo. É o nosso ser. Na ausência... Isso aqui eu já falei. Na ausência de um vocabulário especial para a tradução de cada uma das duas outras ideias, a que corresponde a palavra alma, denominamos: primeiro, vital, o princípio da vida material e orgânica. Qualquer que seja a fonte donde promane, princípio essa comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é a coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, a esta é a ideia mais comum. Ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Essa seria então o fluido vital que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão ao nome de fluido magnético ou fluido nervoso. Seja como for, um fato há que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida. Ou seja, não importa qual é o nome que se dá, todos nós temos essa força, tá? Essa força íntima que determina o fenômeno da vida. Enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos, independente da inteligência e do pensamento, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Aqui está falando uma coisa muito importante. Todos os seres têm alma, tá? Mesmo a planta ou os animais. Por quê? Porque a alma não está ligada à inteligência. Então, mesmo um ser que não tem inteligência, né? Como uma planta, ela só vive, ela tem a centelha de vida dentro dela, por isso ela é viva. E essa centelha de vida é a alma, né? Então, a alma não tem nada a ver com a inteligência, com o poder falar, o poder agir, não tem nada a ver com isso. Ela é a centelha de vida que existe entre nós. Por isso que todos nós, tanto planta, quanto animal, quanto gente, vivemos, crescemos e morremos. Então temos essa centelha de vida que é a alma. Nós somos seres incontestavelmente superiores, que somos os humanos, porque nós temos essas faculdades. Além dessa centelha de vida, nós somos um ser racional e inteligente. Nós temos capacidade de entender as nossas ações e termos a opção de escolhas. Então nós somos superiores, mas não somos diferentes. Viemos todos do mesmo princípio vital de vida. Concebe-se que, com uma acepção múltipla, o termo alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualismo pode entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições. Sem prejuízo do ser imaterial distinto, a que então dará um nome qualquer. Assim, aquela palavra não apresenta uma opinião, é um proteu. Que cada um ajeita o seu bel prazer, daí tantas disputas intermináveis. Evitar-se-ia igualmente a confusão
mesmo usando-se do termo alma nos 3 casos, desde que lhe acrescentasse um qualificativo especificando o ponto de vista em que se está colocando, ou a aplicação que se faz da palavra. Esta teria, então, um caráter genérico, designando, ao mesmo tempo, o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam mediante um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem aditando-se ao termo genérico da palavra hidrogênio, oxigênio ou azoto. Então, aqui está dizendo que a alma, ela pode ser aplicada, né, nos três termos, tanto no panteísmo, quanto no materialismo, quanto no espiritismo. Porém, quando formos falar de alma, para que fique bem claro qual é a nossa crença, é importante que a gente defina. Por exemplo, a alma, né? E aí a gente faz a definição pela parte do espiritismo, para que fique claro, né? Para que não se torne uma coisa genérica, porque aí às vezes você fala a alma, aí o materialismo vai entender a alma do jeito dele e o panteísmo vai entender a alma do jeito dele. Então, faça a sua definição de alma. A alma para mim é tal coisa. É a centelha de vida que vive em nós, independente do corpo, tá? Para deixar sempre bem claro, para não ser uma coisa genérica, que nem ele deu o exemplo aqui. Gases. Mas quando se fala em gases, pode ser hidrogênio, oxigênio ou azoto. Então, quando você for falar o gás tal, né? Para deixar bem claro. Então, a alma, a centelha de vida, aqui, deixar claro qual é a definição que nós usamos quando falamos alma, para não cair no engano, né? Poder-se-ia assim dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital, indicando o princípio da vida material, a alma intelectual, o princípio da inteligência e a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isso não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. E a alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens, e a alma espírita somente ao homem. Julgamos dever insistir nessas aplicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência, em nós, de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso desta obra, cumpria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. Passássemos agora ao objeto principal desta instrução preliminar. Aí vem a parte 3, que eu vou deixar para o próximo vídeo, porque eu não quero que fique vídeos muito longos, senão as pessoas não vão querer ouvir, não vão querer assistir, tá? Então eu vou fazer pequenas partes bem explicativas. Então, qual foi a aula de hoje aqui, né? Então, nós aprendemos que existe o materialismo, né? O panteísmo e o espiritismo. O materialismo é aqueles que acreditam que só existe o material, o palpável, aquilo que pode pegar, aquilo que você pode tocar, isso é o que existe, o nosso corpo. Então, posso pegar. Quando morrer, acabou, já era. Tá? O panteísmo, ele acredita que existe algo a mais dentro de nós que não é só o corpo, né? Ele acredita que existe uma consciência dentro de nós além do nosso corpo. Porém, que vem de Deus, ou seja, aí inclui Deus. O materialista geralmente não acredita em Deus, né? Você tem esse aqui, esse corpo, acabou, já era. O panteísmo, ele acredita em Deus, porém, ele acredita que Deus
tirou vários pedacinhos e formou várias almazinhas e vários serezinhos e colocou aqui na Terra. Então esses seres vivem, né, nascem, vivem e morrem. E quando morre, essa alma retorna para Deus. Então nós deixamos de existir como pessoas individuais e voltamos a existir dentro de um todo que é Deus. Então a nossa alma sai do nosso corpo que morreu e volta para Deus. A gente não tem uma reencarnação, uma vida após a morte, nada disso. E o Espiritismo acredita que somos almas individuais que, independente de estarem vivos, estar encarnados num corpo ou não, o que nos define não é o corpo, né? Não é o nosso material. O que nos define é o espiritual. Somos espíritos criados de forma individual, com suas personalidades e crenças e gostos e gêneros totalmente individual, que passamos pela experiência de encarnar e viver como humanos aqui na Terra ou em outros planetas, mas quando este corpo deixa de existir, nós continuamos existindo neste ser individual e continuamos vivendo lá e voltamos quando é necessário para cá com outro corpo, outro sexo. Não, o que nos define não é o físico, não é a matéria, é o espiritual, né? E que é o que chamamos de alma, né? Essa é a alma. A alma existe tanto no materialismo, quanto no panteísmo, quanto no espiritismo. Porém, cada um com a sua definição. Então, se você acredita em um, em outro ou em outro, quando for definir sobre alma, seja claro na sua definição, né? Porque como em todos eles tem a alma, só que cada um com a sua definição, essa é a definição do Espiritismo, né? Nós temos a alma, nós somos alma e estamos num corpo, né? Então nós não somos corpo, nós não somos matéria. E nós não somos Deus. Nós somos filhos de Deus, criações de Deus, né? Seres individuais que têm vida e que em tempos abrigam um corpo aqui na Terra. E que quando esse corpo deixa de existir, nós continuamos existindo do mesmo jeito. Eu espero que tenha ficado claro. Se alguém ficou com alguma dúvida, gente, escreve aí embaixo nos comentários. Quem tem o WhatsApp, manda mensagem para mim no WhatsApp. Quem não tem, pode pedir o número aí embaixo que eu passo, tá? Porque nós temos um grupo no WhatsApp. E aí eu tiro as dúvidas, tá? Eu peço para que vocês perdoem o meu nervosismo, porque é a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de vídeo. É uma responsabilidade muito grande, mas eu confio nos meus mentores espirituais. E se eles pediram pra mim, é porque eles sabem que eu tenho condição, mesmo que às vezes eu não acredite nisso, né? Tô estudando junto com vocês, porque tem algumas coisas aqui que eu já sabia, mas algumas eu sei que eu ainda não sei e eu preciso aprender, então nós vamos aprender juntos. Então eu espero que tenha ficado claro. Eu recomendo mais uma vez que todos assistam o filme Kardec, tá? Que fala sobre o autor da obra. E é muito legal a gente conhecer a história do autor da obra, entender o porquê que tudo isso foi criado. Quinta-feira que vem eu posto outro vídeo, eu vou ver se eu consigo fazer ao vivo, se eu não conseguir. Ao vivo ou não, o vídeo vai estar lá. Aí eu continuo da parte 3, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E mais uma vez, caso tenham alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, tá bom? Eu agradeço de verdade a todos que tenham interesse de parar para assistir o vídeo, de aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, né? Uma doutrina que tem acalentado tantos corações e ajudado tantas pessoas a entender a vida, mas principalmente a entender a morte, que infelizmente está entre nós, né? Muito mais frequente, muito mais presente
do que antes, né? Por causa da pandemia. Então, assim, se você tem vontade de aprender, se você sente que tem algo maior que possa aliviar as suas dores, né? Que possa responder as suas perguntas, que possa trazer alívio para o seu coração, dê uma chance para o kardecismo, dê uma chance para o espiritismo e eu espero que você encontre o seu alívio, como eu encontrei o meu, tá? Mais uma vez, o livro que eu estou usando é este, o Livro dos Espíritos. Se tiver oportunidade, leia, tá bom? Muito obrigada e até a próxima quinta-feira. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada.